Turu, turu, turu. Tô pronto aqui, só dá o sinal. Valendo? Olá, excelente noite. Que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje eu preparei um tema muito especial. O Fabiano, ele já fala sobre a questão do comportamento, recomeçar. E olhando agora de uma forma, uma abordagem que eu vou fazer com vocês hoje aqui, vocês vão entender rapidamente, é que a forma como eu vou trabalhar hoje sobre cérebro, nós vamos falar sobre cérebro, esse vai ser o tema da nossa aula hoje. Então, você tem cérebro e obviamente que esse tema vai te interessar muito. Só que eu vou abordar o cérebro de uma maneira diferente do que o Fabiano aborda. O Fabiano Leite, ele aborda o cérebro no conceito software. E eu vou abordar o cérebro no conceito hardware. Como isso? O conceito software são os drivers que você tem instalado aí no teu cérebro. Então, as tuas crenças limitantes, as tuas limitações, tudo isso é algo que o Fabiano faz com muita maestria e tem ajudado muitas pessoas, né? E o desejo dele aí de formar milhares de pessoas, aí 1 bilhão de pessoas que ele vai conseguir atingir com certeza. E aí a questão é a seguinte: como que eu consigo ter um cérebro saudável ou envelhecer sem ficar velho, tendo o meu cérebro afinado? Meu cérebro funcionando de uma maneira com agudez, agudo, rápido. Isso nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Agora o pessoal começou a entrar na sala de novo e daí a gente vai começar, tá? Porque a gente estava fazendo já na live. Tá. Então agora permitir. O Fabiano e a Dani estão entrando agora, tá? Então o Fabiano e a Dani. E aí, muito bom recebê-los aqui, Fabiano, a Dani. A Jane também entrando agora. Vocês estão te vendo bem? Como é que estão? Coloca o número 1 aí se você está vendo bem, se está tudo certo. Ou coloca o número 0 se não está bom, precisa de algum ajuste. Coloca o 0 aí. 1 se tiver som, imagem, está fluindo bem. Número 1, comenta lá. 1. 0 se precisa de algum ajuste, não está bom o som. A nossa equipe aqui já vai entender o 0 e 1, ok? O 1 é que está tudo bem e o 0 é que não está bom, ou a imagem, ou o som, ou os dois. Tudo bem aí? Número 1. Então, olha só, voltando aqui, falando algumas coisinhas novamente do que eu falei no início. O tema hoje, nós vamos falar sobre saúde, que é o foco, meu foco, a minha abordagem principal aí é o que eu faço, é o que eu trabalho no meu dia a dia, é o que eu vivo, ajudando as pessoas a melhorarem, a otimizarem a sua saúde. O Fabiano Leite faz com muita maestria aquilo que eu chamo do software do cérebro. E hoje eu vou falar sobre o hardware do cérebro. Como isso? Olhar o cérebro como se fosse um equipamento, um computador, onde você tem o software e o hardware. O hardware está aqui, a máquina, a parte dura, vamos dizer assim, onde tem a parte do processador, onde tem aqui a energia, os cabos, a bateria, o teclado, isso é o hardware. E o software são os programas que estão rodando dentro desse computador. O Recomeçar Notável, para vocês entenderem que é um trabalho completo, ele está abordando já, né, aborda isso com muita maestria, o software do teu cérebro. Quais são as tuas crenças limitantes? O que está te bloqueando? O que está te limitando? O que faz com que você, o que impede você de chegar no próximo nível? Isso tem a ver com o software que está instalado aí dentro do teu cérebro. E hoje eu quero falar sobre o hardware. Como isso? Como que você vai conseguir ter um cérebro saudável ou melhor do que você tem até agora. Ou, se o teu cérebro já é muito bom, que você já se orgulha do teu cérebro, para ele continuar sendo essa máquina maravilhosa que ele é. Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei uma super aula para vocês, eu vou compartilhar daqui a pouco a minha tela, e aí nós vamos navegar aqui no mapa mental. Esse material eu vou compartilhar com vocês também. Mas nada impede de você pegar um papel,
um caderno, um livro, ou o teu notebook, o teu computador, se você gosta de trabalhar aí no computador, anotar direto, ou no celular, ou no tablet, para fazer as anotações. Porque muitas coisas, não algumas, muitas coisas vão te chamar a atenção. Algumas vão ser novidades, outras não, tá? Mas a ideia é a seguinte, é entregar um material para vocês que vocês hoje, antes de dormir, vocês já vão poder aplicar. Essa é a ideia. E, obviamente, que amanhã e depois de amanhã, por toda a vida de vocês. E aí vocês vão estar consultando esse material também quando quiserem. Porque a ideia é falar sobre o cérebro e como você pode envelhecer sem ficar velho. Essa é a ideia. Então, eu vou pedir para a equipe aqui compartilhar a minha tela e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que nós vamos fazer aqui. Então, dá o sinal aqui para mim quando a minha tela estiver compartilhada. Está invertendo aqui o vídeo. Estou com o vídeo invertido, doutor. Você tem acesso ao WhatsApp? Tenho acesso ao WhatsApp. Do computador? Também. Entra na sala você também. Aí apaga desliga teu microfone, tua câmera e compartilha a tua tela no notebook. Então, vamos lá, pelo WhatsApp. Programa recomeçar, vamos lá, entrando aqui no Google Meet. Doutor, manda um abraço pro Josielso, pra Dani, enquanto isso, doutor. Aí, Josielso, muito bom ter você aqui conosco, a Dani também, a Lamara também. Levantando a mão, pergunta pra Lamara o que ela tá precisando. Lamara, você levantou a mão aí, pode falar, compartilha aí o que você está precisando. Então tá bom. Fica aí, pega o material para anotar, porque vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui. Um abraço para Cris Rosa. Cris Rosas está aqui também, que legal. A Luísa está aqui, beijão para Luísa. A Luísa Isopo? Não, a Luísa Prado. Luísa Prado. Olá, Luísa, muito bom ter você conosco aqui também. Um grande abraço. Entendido. Compartilhando tela. Você compartilha a tela? Não consegue, deixa eu ver. Compartilhei aí. Vocês estão vendo a tela? Olha só, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Confirma para mim aí se você consegue ver a minha tela. Estão vendo aí. Ok. Então, deixa eu ver. Continuam vendo a tela, porque eu minimizei aqui. Está movimentando a tela aí? Conseguem ver a tela? Então, olha só. Esse aqui é um mapa mental, vocês vão me conhecer um pouquinho mais agora a forma como eu estudo, né? Então, eu estudo dessa maneira aqui, ó, mapas mentais. Talvez alguns de vocês já conheçam isso, façam isso também, né? Praticam essa maneira de estudar, porque é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona por sinapses. O que é sinapse? Sinapse é a conexão entre os neurônios e essa sinapse, ela correlaciona uma com a outra, no sentido assim, você vai num ambiente e você associa aquele ambiente com algum aroma ou algum som e aquilo, obviamente, vai impregnando no teu cérebro. E aí, quando você volta naquele ambiente, o teu cérebro consegue fazer as correlações e voltar à lembrança, à memória. E olha só, esse mapa mental aqui, eu vou compartilhar ele com vocês depois, eu vou colocar no grupo lá em PDF, vocês vão ter acesso a ele, tá? Na íntegra, ele vai ficar como eu vou abrir ele todo, vai estar expandido lá no PDF, você vai ter que dar um zoom lá, mas vai funcionar, tá bom? Então, olha só, tudo bem aí? Confirma aí para mim, número 1, tá tudo bem, estão ouvindo bem, vendo bem, confirma aí, número 1, tá? Número 0 é que precisa de algum ajuste. Como é que tá aí, produção? Número 1? Fechou. Então vamos lá, olha só. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Muito bom ter você conosco aqui também. Olha só, eu vou falar aqui então, eu vou expandir esse primeiro ramo aqui, ó. Origem do problema, biologia do envelhecimento. O que é isso? Para vocês terem ideia,
as células neuronais, elas não têm telômero após o nascimento. O que é o telômero? O telômero é a pontinha das nossas células, do DNA, aonde ele vai encurtando à medida que vai se replicando. Como nós não temos telômero nos neurônios, os neurônios eles vão colapsar. Podem colapsar e eles vão, obviamente, a óbito. E aí, obviamente, que nós temos aí uma perda de neurônio, tá? Então, e aí, eu tenho, né, no meu nascimento, uma quantidade de neurônios aí, estimado aí trilhões, e esses neurônios, eles vão, obviamente, chegando à maturidade. E depois eles vão entrar em decadência. E aí a pergunta é, tá, mas tem como eu retardar a morte desses neurônios? Eu tenho uma neurogênese também, a produção de neurônios? Sim, a resposta é sim, para esses dois. Acreditava-se que a gente não tinha neurogênese. E hoje se sabe que existe neurogênese. O que é neurogênese? É a geração de novos neurônios, a criação de novos neurônios. Mas olha só, me acompanhe no mapa aí. Nascimento, trilhões de células, tá? Na maturidade, nós vamos ter bilhões, para vocês verem como tem perda. Na terceira década de vida, de 30 anos para frente, nós temos uma perda diária de 10 mil a 100 mil células. Por dia, nós perdemos de 10 mil a 100 mil células neuronais por dia. Isso assusta qualquer um, não é? Aí a pergunta é, por que alguns começam a já ter problemas de memória já com 25, com 30 anos, com 35, com 40 e outros não? Por que alguns têm Alzheimer e outros não? Por que alguns têm demência e outros não? Por que alguns têm Parkinson e outros não? Já parou para perguntar isso? Você vai falar, não, eu vou fazer o meu painel genético, né? Que nós também, obviamente, defendemos muito que você faça. No painel genético, ele pode te dar uma predisposição em percentual para você ter uma doença neurodegenerativa. Então, vamos lá, eu vou falar do meu painel. No meu painel apareceu que eu tenho uma predisposição para ter Alzheimer, 12%. 12% é um número que não é pequeno, né? Mas é um número que não é tão alto também, porque quando ele fica alto, a partir de 35%, aí já tem que ter um cuidado ainda maior. Aparece no painel genético lá o percentual que você tem, a probabilidade de você ter aí uma doença neurodegenerativa, no caso Alzheimer, a partir até 95 anos de idade é o que eles colocam lá no painel genético. Mas vamos lá, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte, se você tem uma predisposição genética, não significa que você vai ter o problema. Aí é que entra essa aula de hoje. Se você entender o que eu vou colocar aqui para você, o que você vai aprender, o que você vai entender, e se você colocar em prática, eu digo para você, eu te dou 100% de certeza, você não vai ter doença neurodegenerativa. Então, olha só, se você entender isso, eu tenho certeza que você não vai ter doença neurodegenerativa. É tão surpreendente assim? É tão surpreendente assim. Por isso que é um presentão que vocês vão ter aqui hoje à noite. E aí, qual é a ideia? A ideia é que vocês entendam, é algo que eu quero usar uma linguagem acessível, uma linguagem fácil e também colocar vocês para praticarem as coisas que eu vou compartilhar aqui. Então, voltando para cá. Terceira década de vida, 30 anos para frente. Nós perdemos de 10 mil a 100 mil neurônios por dia. A pergunta é, essa degeneração é irreversível? É. Essa degeneração é irreversível. O que posso fazer para ter uma degeneração desacelerada? É isso que nós vamos buscar. Aí é que está o ponto. Porque você, nós estamos tendo perdas de neurônios. Real. Fato. O segundo ponto, bom, se eu estou tendo perda, como eu posso fazer para não perder tanto ou para perder numa velocidade menor? É isso que nós vamos fazer. Você entendeu ali de 10 mil a 100 mil? Você entende que é 10 vezes mais 100 mil do que 10 mil? Então a pergunta é, eu vou ter perda? Vou. A pergunta é, eu posso perder só 10 mil então? Só ou até 10 mil? Sim, é isso que nós vamos buscar. Influenciado por fatores endógenos, endógeno é interno, tá? Fatores endógenos, essas perdas aí, endógeno. E fatores exógenos, de fora. Esses dois fatores nós vamos falar aqui. Fatores endógenos que fazem você perder 100 mil neurônios por dia. Fatores exógenos que fazem você perder 100 mil neurônios por dia. Então, esse aqui é o preâmbulo, colocando o problema. Nós nascemos com uma quantidade de neurônios e à medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo esses neurônios. E aí, eu posso frear isso ou reduzir? Posso. Essa é a boa notícia. Eu vou fechar esse ramo e eu vou abrir o próximo agora.
Mecanismo de degeneração, para vocês entenderem aqui algumas coisas. Aí é um pouquinho aqui, alguns termos, a apoptose programada, tem a liberação, isso aqui é uma cascata, tá? Uma linguagem um pouquinho técnica, porque a ideia aqui é, claro, eu atender um público que é pessoas também da área de saúde e pessoas leigas, tá? Então, os dois aqui vão ser atendidos. Alguns vão ter uma linguagem um pouquinho mais técnica, eu vou passar mais rápido aqui por isso. Quem é da parte mais técnica vai poder depois se debruçar mais sobre isso aqui. Mas o que acontece? Nós temos uma apoptose programada. O que é apoptose? É o dia da morte das nossas células. Elas estão programadas, existe isso, tá? A questão é, vai perdendo uma redução da energia mitocondrial, tá? E aí tem uma liberação de uma enzima chamada caspase, a célula entra em, que a gente chama, morte. A vulnerabilidade do cérebro, olha isso aqui, ó. O cérebro é rico em gordura poliinsaturada. E aí você vai ouvir falar que o colesterol, ele é bandido. Já ouviu falar isso? Colesterol não é mocinho, ele é bandido. E se eu falar para você que isso não é verdade? O colesterol, ele é amigo. O teu cérebro, ele tem aproximadamente 75% a 80% de água, ok? 75% a 85% de água. Se desidratar ele todo, ele vai ficar com aproximadamente, é estimado isso, 50% a 60% de gordura. O nosso cérebro, predominantemente, é gordura. Então a pergunta é, qual é o melhor alimento que eu poderia dar para o meu cérebro? Gordura. Nós vamos chegar lá quando falar sobre dieta, tá? Vocês vão entender um pouquinho da função de gordura, comer gordura, para você nutrir o teu cérebro. Essa peroxidação lipídica é quando tem uma oxidação da gordura, tá? E aí o cérebro, obviamente, fica vulnerável quando você tem essa perda de oxigênio. Oxida a gordura, ela fica disfuncional, tá? Glutationa peroxidase, catalase intracerebral, necessita disso. Rico em ferro livre, tá? Isso tem também, quando tem, obviamente, isso prejudica, que é o estresse oxidativo. O excesso de ferro livre é um problema, tá? Quando você tem ferritina muito elevada, você está num processo inflamatório. Então, homens, principalmente homens, mulheres, enquanto estão numa fase fértil, geralmente elas estão menstruando. Mulheres que menstruam é uma maneira do corpo fazer uma autolimpeza. Então, menstruação é uma sabedoria divina que faz com que a mulher todo mês sangre para poder fazer uma renovação celular. Mas muitas mulheres não querem mais menstruar. Por quê? Porque tem muita tensão pré-menstrual ou tem muita cólica. E aí elas querem fazer o quê? Elas querem bloquear a menstruação, vão tomar anticoncepcional continuamente. E o que elas estão fazendo? Estão fazendo uma menopausa bioquímica. O que a pergunta é? Se ela entender por que ela não está tendo cólica, por que está tendo TPM, e for na causa, ela fecha a torneira e para de enxugar o chão. Porque quando a mulher decide tomar anticoncepcional continuamente, não menstruar mais, eu falo que ela está enxugando o chão e a torneira ela continua aberta. Tá? Isso é um parênteses só que eu estou fazendo aqui, porque é uma lástima quando a mulher decide fazer isso, porque vai vir uma conta lá na frente depois para pagar. Mas não é o tema hoje, falar sobre saúde da mulher aqui. Voltando para o cérebro. Baixa ação antioxidante endógena. Quando você não tem dentro do teu corpo capacidade antioxidante, o teu cérebro envelhece muito mais rápido. Então, o mecanismo de degeneração neuronal na parte cerebral é excesso de ferro livre, que seria provavelmente ligado à inflamação. Você tem uma baixa aqui, na verdade, da peroxidação lipídica, então essa gordura está oxidando muito. Você ter problema também de oxigenação, que nós vamos falar sobre isso, tá? E a parte de antioxidantes, que nós vamos falar sobre isso também. Então, esse segundo ramo aqui. Consequências fisiológicas. O que é isso? Consequências para o nosso corpo. Olha só. Quando eu olho aqui, ó. Opa, estiquei muito. Vou reduzir um pouquinho. Ficou demais. Então, deixa eu pegar aqui. Olha lá. Diminuição da comunicação elétrica entre os neurônios. O teu raciocínio ele fica um pouco mais lento. Ou você percebe uma perda de agilidade cerebral. Você tem... A idade está avançando, você está percebendo que você está com dificuldade para emagrecer, está com problemas ligado de insônia, a parte de libido, a parte de cansaço, fadiga. São fatores ligados ao teu envelhecimento, redução da produção hormonal. Então, isso é um grande problema da parte fisiológica. E aí, obviamente, que entra aqui, colesterol muito baixo, tá vendo aqui? Ó, colesterol muito baixo.
ele prejudica as sinapses e a produção hormonal. Se você entender que o colesterol é a mãe dos hormônios esteroidais. O que é o hormônio esteroidal? É o hormônio que depende de colesterol. O colesterol é um éster, é um álcool. E aí, a partir do colesterol, LDL, que é chamado de colesterol mau, não é falado isso? O LDL é o colesterol mau, que é o baixa densidade. Não é mau. O LDL, eu uso essa analogia. Ele tem 11 subdivisões. É como uma mãe que tem 11 filhos, ok? Dos 11 filhos, 2 são bandidos, 9 são bons. Dos 11 filhos, 2 são bandidos do LDL, os outros 9 são mocinhos. Quando você faz a medição do colesterol LDL lá no teu lipidograma, ele só aparece o colesterol total. Os 11 filhos estão todos juntos ali. Se você pedir o LDL fracionado, você consegue descobrir qual é a fração ou a quantidade do colesterol bandido, que são os 2 lá. Das 11 frações, 2 são prejudiciais, 9 não são. E eles colocaram tudo no mesmo balaio, dizendo que o colesterol LDL é um bandido. Mas só que só tem 2 frações lá que são. Então, infelizmente, isso ainda está limitado. Os planos de saúde não estão ainda pagando por LDL fracionado. Você vai pagar talvez aí uns 160, 250 reais um exame desse. E você pode, obviamente, ficar muito mais tranquilo em vez de já sair tomando civastatina, rosuvastatina e tal. Então, isso é um conhecimento um pouquinho mais avançado da cardiologia metabólica. Mas os médicos que estão estudando, estão mais avançados, estão por dentro disso, tá? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o colesterol é teu amigo. Colesterol foi pego na cena do crime. É o bombeiro que está lá apagando incêndio e aí passa uma pessoa e fala, eles são os causadores do incêndio. Não, o colesterol é assim. Ele está lá na artéria, ele está bloqueando a artéria, mas ele foi lá para poder tapar um buraco da artéria, que a artéria estava sendo danificada. E aí a história do bombeiro que está apagando incêndio, ele é acusado de ele ter causado o incêndio. Tá bom? Vamos lá. Deficiência na produção hormonal, tanto no homem quanto na mulher. Então, isso aqui sinaliza já problemas fisiológicos. Eu vou colocar aqui agora para vocês um outro ramo, que é a estratégia de proteção. Aqui vai começar a ficar mais interessante, tá? Então, para vocês entenderem como que você vai fazer para proteger. Se não tem mais inibição do telômero, tem que proteger o corpo celular, concorda? O telômero é a pontinha lá do DNA. Que depende da tua dieta, tudo, você consegue fazer com que ele não encurte rapidamente. E aí você tem uma longevidade maior. Pessoas longevas têm o telômero mais comprido, vamos dizer assim, tá? O telômero é como se fosse no teu cadarço, tem a ponta do cadarço, aquela parte que tem lá como se fosse um durex, um plástico. Aquilo ali é como se fosse o telômero. O cadarço inteiro é o teu DNA, na ponta do cadarço tem o telômero. À medida que o DNA vai se replicando, as tuas células, aquele telômero ele vai encurtando até chegar uma hora que o teu corpo entra em colapso. Então, as pessoas morrem né? Obviamente, a gente fala assim, a velhice, né? Tá vindo a velhice e tal, e o telômero está encurtando até uma hora que o corpo já não tem mais como replicar a nova célula, o corpo se perde. Tá aparecendo aí o telômero? Eu não sei se conseguem ver aí. Aqui, ó, olha só. Excelente. Gratidão, Rafa. Olha só, aqui ele mostrou ó, a pontinha, tá vendo? A hélice do DNA e a pontinha do DNA é o telômero. Tá? Isso aqui hoje já se sabe que tem uma enzima chamada telomerase, que faz com que esse telômero não encurte rapidamente. Você já ouviu falar no astragalus? Astragalus é um fitoterápico que foi usado pelos imperadores chineses e o astragalus é um dos fitoterápicos usados para longevidade, para melhorar essa replicação aqui e não encurtar o telômero. Tá bom? Gratidão aí, Rafa, pelo telômero aí mostrando para nós, tá? Então, claro, porque na minha cabeça, assim, me perdoem aí, porque na área de saúde é o dia a dia, mas é importante, eu acho que essa forma didática aí, que vocês entendam isso e compreendam, porque isso vai servir muito para a vida de vocês. Vamos lá, continuando. Axônios dendritos forem danificados. Perda de estímulo neuronal entre neurônios vizinhos. Então, o axônio, o dendrito, é uma parte da célula neuronal, tá? São as partes lá, a composição da célula. E aí, quando eles forem danificados, você vai perder a conexão, vai perder a comunicação. E aí, obviamente, que entra em colapso. E aí a pergunta é, como que eu perco? Como que eu danifico? Nós vamos chegar lá. Vocês vão ficar surpresos, porque, infelizmente, nós estamos danificando eles diariamente com nossos hábitos e com a nossa dieta.
Aqui agora, interessa para você prevenção a partir dos 30 anos. Você que tem 30 anos ou mais, isso aí, ramo aqui, te interessa muito. Olha só, 30 anos ou mais. Eu não tenho 30 ainda, não tem problema, você vai chegar nos 30. E quando você chegar nos 30, não espera chegar nos 30, você já pode começar a praticar desde agora. Isso aqui vai ser de grande ajuda. Então, olha só, aqui, ó, nutrição e suplementação. Isso aqui é um básico, tá? Eu vou entrar depois em detalhes em cada um desses. E aí você vai ver aqui, ó, suplementação básica, ômega 3 e ômega 9. Como que eu consigo isso? Pela dieta é possível, tá? Mas eu digo para vocês, vai ser muito mais rico se você suplementar. Então, linhaça, óleo de linhaça, sementes, oleaginosa, né? O atum, o salmão, isso tudo é de grande ajuda na dieta. Tá? Ômega 3, moduladores da inflamação. Isso aqui nós vamos dedicar um tempo depois para falar sobre isso, tá? O que modula? O que é modular a inflamação? Todos nós estamos passando por processo inflamatório diariamente. A pergunta é, eu consigo modular? O que é modular? Se está muito alto, eu trago para um nível mais baixo. Se está muito baixo, eu até trago para um nível que eu precise. Porque a inflamação, ela ativa cascatas dentro do nosso organismo. Tá? Então, nós temos, muitas vezes, necessidade de provocar uma inflamação para o corpo fazer a reversão. Regulação do ferro intracerebral, menos radicais livres. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Cérebro, ele é ferro dependente também, só que o excesso do ferro vai ser um problema. A falta do ferro também é um problema, né? Que a gente chama de anemia, mas o excesso do ferro é inflamação. Então, suplementação, nós vamos falar sobre isso e eu vou trabalhar com vocês dedicadamente e falar muitas dicas legais para vocês poderem incorporar isso na rotina de vocês, tá? E aqui, antioxidantes naturais, isso aqui também é muito legal, ó. Esse mapa, né, eu já falei, vocês vão receber esse mapa. Olha só, resveratrol, vocês já ouviram falar que uma taça de vinho é bom para o coração. O vinho, ele é rico em resveratrol. Essa é a bandeira que os defensores do vinho levantam. Aí a pergunta que eu faço é possível no caso eu vou chamar de alimento, um alimento, né, uma bebida, fazer bem para o coração e fazer mal para o fígado e o cérebro? É coerente isso para você? O vinho faz bem para o coração, já ouviu falar isso? E aí, eu posso tomar uma taça de vinho todo dia? Eu não recomendo. Por que não? Porque o vinho, ele tem álcool, e o álcool só é metabolizado no cérebro no cérebro e no fígado. O fígado metaboliza e o cérebro também vai receber. E aí danifica muitos neurônios. Então, o álcool, ele infelizmente é um drenador de neurônios. Tá, e aí eu não posso beber? Não pode, mas não todo dia. Quem bebe todo dia, mas é uma taça de vinho e foi recomendada pelo médico. Cautela. É possível você suplementar o resveratrol, se é o que você quer. Eu quero o resveratrol que está na casca lá da uva. Eu vou suplementar resveratrol. Pronto, aí não tem álcool. Você entende? Só que tem uma indústria trilionária em dólar que fala para você tomar uma taça de vinho todo dia. E você acreditou. E aí você vai falar, não, mas populações longevas, o pessoal das zonas azuis, Blue Zones lá, Sardenha, eles tomam uma taça de vinho todo dia. É real e eu acredito nisso. Mas eles têm uma série de outros hábitos que traz uma compensação. Se você aqui, estressado, numa área poluída, tomando muitas vezes uma água contaminada, comendo comida cheia de agrotóxicos, cheia de pesticida, estressado, um monte de boleto para pagar, dormindo mal, roncando à noite, com sobrepeso, pensa que vai tomar uma taça de vinho todo dia e vai ajudar o teu coração, você está enganado. Então, sendo muito sincero, papo reto aqui com vocês, não pense que tomar uma taça de vinho vai te fazer bem, ou tomar uma cerveja todo dia vai fazer bem, não vai, tá? Então, voltando para cá, resveratrol é excelente, maravilhoso. Onde que ele está presente? Na uva, tá? Eu posso tomar então suco de uva? Cuidado, suco de uva tem excesso de frutose, e aí é uma outra história que vai pegar fígado aí. Então, o que eu recomendo? Suplemento resveratrol, dá para usar ele. Piquenogenol é outro suplemento poderosíssimo, muito, muito poderoso. Vitamina C, que também sabidamente hoje já é um antioxidante poderoso, você pode usar ela através da dieta, mas já sabemos que a dose que vem através da dieta ainda é suficiente. Você tem que entrar com vitamina C suplementada.
Alfa-lipóico, isso aqui é um coringa maravilhoso. O que é um coringa num jogo? O coringa é aquele que ele se adapta, né? Em qualquer momento do jogo ele entra. Então o coringa é aquele que você tem muitas vezes na manga lá, e aí você ganha o jogo, vira o jogo com coringa. O coringa é o alfa-lipóico. É um dos elementos que a gente tem disponível no conceito integrativo poderoso, porque ele atua no pâncreas, ele atua no fígado, ele atua no intestino, tá? Ele atua no cérebro, ele é um antioxidante poderosíssimo. Usados isoladamente ou em combinação, tá? Então a gente vai ver sobre isso. Hidrossolúveis, ele é eliminado pela urina. Então, são elementos que são hidrossolúveis, elimina pela urina. Lipossolúveis, eles aderem à gordura, tá? Propriedades e autorregulação celular. Então, eles autorregulam as tuas células. Isso são antioxidantes, eles doam elétron. O que é um antioxida? Antioxida, nós estamos no processo de envelhecimento. Eu estou respirando aqui agora, você está respirando aí. Esse processo de respiração celular, ele gera oxidantes. E aí vem o antioxidante e neutraliza aquele radical livre que ficou solto. O que é um radical livre que ficou solto? Ele agora é um solteirão. Se ele não tiver um casal, alguém que venha solteiro e case com ele, que seria o antioxidante, aquele radical livre vai roubar um radical de um outro que está lá completinho. E aquele outro que estava completinho agora passa a ser um radical livre e vai fazendo uma cascata, que a gente fala. E aí, obviamente, que isso vai causar um grande problema. Como que eu resolvo isso? Eu libero, como se fosse assim, um caminhão de solteiras. E aí agora essas solteiras, que é o antioxidante, vão se juntar com os radicais livres que estava lá rebelde. E agora, quando aquele radical livre entra, quando o antioxidante entra no teu corpo, ele vai lá e encontra o oxidante e ele neutraliza, tá? Então é como se fosse um casamento. Então, eu consumir antioxidantes, eu retardo o envelhecimento, ok? Isso, obviamente, que tem um limite, tá? Então, eu não posso consumir então à vontade? Não, porque vai chegar uma hora que o teu corpo, ele entra na dose, que é a dose que a gente fala, a dose limite. O que é uma dose limite? É até onde o corpo precisa, ele aproveita. O que você mandou a mais, ele vai excretar. Aí você possivelmente pode ter uma diarreia, ou pode ter um enjoo, dor de cabeça, uma ânsia. Então, tem várias coisas que o corpo vai falar contigo. Exagerou, e o corpo vai reagir. Geralmente, quando é vitamina C, vitamina, essas coisas mais naturais, você vai fazer um xixi rico, um cocô rico, ou pode ter até, algum caso, vitamina C mesmo, ela causa diarreia. Vamos para cá. Esse resumo mental aqui, encadeamento dos ambos, eu vou deixar para falar depois. Aonde eu quero chegar agora, ó, estratégias para manter o cérebro jovem e nootrópicos poderosos. Tá vendo o número 90 ali? Tem 90 ramos aqui. Olha só que legal isso aqui que eu preparei para vocês com especial. Aqui, ó, naturais. Então, como eu sou adepto da linha natural, eu não uso remédio nos meus tratamentos, meus pacientes, nada de remédio. A ideia é dar aquilo que Deus colocou na natureza. Eu chamo da farmácia de Deus. E vai em busca da farmácia de Deus, né? Quem é cristão aqui conhece a história do Jardim do Éden, onde era tudo, é o jardim de delícias. Tinha tudo lá, era tudo perfeito. E a pergunta é, por que o homem hoje está tão envenenado, está tão intoxicado? Porque o homem se afastou demais do Jardim do Éden. Esse afastamento do Jardim do Éden, esse afastamento de Deus, fez com que o homem buscasse muitos esquemas, muitos caminhos. E essa busca, obviamente, que trouxe consequências. Aí a pergunta é possível você voltar para o Jardim do Éden? É possível. É isso que a gente busca quando você vai para a farmácia natural. É você voltar para o Jardim do Éden. É isso que eu proponho. Então, em vez de você ir lá buscar os esquemas, né, o químico, tudo aquilo que traz muito efeito colateral, que eu falo assim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que você não come da árvore da vida? Então, a árvore da vida é essa árvore que eu falo, né, que a gente sabe que é um tipo de Cristo ali, mas é aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então, a árvore da vida está muito mais alinhada com a vontade de Deus do que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente sabe que o homem buscou esse caminho aí. Então, infelizmente, trouxe consequências. O que eu quero trazer agora para vocês? Suplementos naturais que você pode suplementar, colocar na tua rotina e fazer rodízio. Então, aqui, ó, Bacopa Monnieri. Isso aqui é um excelente fitoterápico. Você encontra o Bacopa Monnieri em farmácia de manipulação ou em suplementos prontos já você vai encontrar aí no mercado. Bacopa Monnieri, olha os benefícios dele. Melhora a memória de curto e longo prazo. Quem de vocês aí tem queixa agora de memória? Começa a falar, falta a palavra. Onde eu deixei a chave? Aonde eu esqueci isso? O que eu ia falar, né? Quando você começa a ter queixas de memória de curto ou de longo prazo,
Isso já é um sinal que o teu cérebro está tendo, obviamente, aí dificuldade para fixar, dificuldade para guardar aquilo lá na caixinha de longo prazo ou até na de curto prazo. E aí eu sei que se eu tiver um suplemento que me ajude nisso, eu quero usar esse suplemento. Estou apresentando para vocês agora, o Bacopa Monieri, tá? Ele aumenta a atividade BDNF, que é um fator neurotrófico, isso aqui é ativado, tá? É um fator de crescimento cerebral. O BDNF, quando a pessoa tem Alzheimer, quando tem Parkinson, esse fator aqui, ele é assim, ó, ladeira abaixo. Então, se eu tiver algum que eu consigo ajudar o meu cérebro para aumentando o BDNF, eu, inclusive, retardo Alzheimer, Parkinson, demência. Vocês estão entendendo a importância disso? Se você aí tem pai ou avós ou amigos que estão com degeneração cerebral, eu falo para vocês, é possível reverter? É possível. Eu falo que é mais fácil ou mais certo frear. Frear é certo, que a gente consegue frear. O reverter, depende do estágio que está, é possível. Por quê? Vocês lembram lá que a gente nasce com um determinado número de neurônios? E a partir dos 30 anos começa a perder de 10 a 100 mil. Então, se a pessoa está com uma perda muito grande, ela sacou muito da conta, andou muito com o pneu murcho, em estrada esburacada, vai ter problema. E aí, eu consigo o quê? Frear ou desacelerar essa perda neuronal. E aí, obviamente, que a pessoa tem uma sobrevida ou uma qualidade de vida muito melhor. Vamos lá. Bacopa Monieri atua como adaptógeno, reduzindo o estresse oxidativo. O que é um adaptógeno? Adaptógeno, o nome já diz, ele se adapta. O teu corpo está precisando, ele doa. O teu corpo não está precisando, ele fica quieto. Esse é um adaptógeno. Ele é natural. Este é o grande diferencial da Bacopa Monieri. Vamos lá. Inibe enzimas que degradam acetilcolina, o neurotransmissor da memória. Então, quando você tem a degradação da acetilcolina, colina, para vocês terem ideia, é uma vitamina aí do complexo B, a gente pode falar, ela está muito presente na gema do ovo, tá? Então, quem come ovo tem colina. Colina vai virar acetilcolina. E aí, a acetilcolina, obviamente, que vai ajudar na geração de neurotransmissores. Então, eu tenho que pensar assim, ó, como que eu consigo nutrir o meu cérebro? Com a dieta, é o que nós vamos falar aqui, uma alimentação equilibrada, alimentação do Jardim do Éden, você vai ter muito mais saúde. Pronto, tem alguns elementos que eu consigo pegar pensar, assim, alguns elementos que eu posso colocar na minha dieta e eu ter mais benefícios? Tem. Qual alimento? Ovo. Se você gosta de ovo, eu recomendo que você coma. Todo dia? Não. Por quê? Porque vai virar alérgico. Tem 7 dias na semana. 7 dias na semana. Eu recomendaria 4 dias no máximo, 5 dias comendo ovo. Você tem que dar 2 dias de folga para o teu corpo aí. Lembra do 6 por 1? Deus não estabeleceu 6 dias de folga e 7 dias, né? 7 dias da semana. 6 dias trabalha, 1 é descanso. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, se você entender que é possível você fazer uma pausa, você tem que fazer. Eu vou falar sobre jejum ainda daqui a pouco. O jejum é uma das ferramentas mais maravilhosas que tem para recuperar o cérebro. E para a nossa saúde também. Então, eu como todo dia ovo, não deve. Eu tomo todo dia café, não deve. Eu como todo dia arroz, não deve. Você entende que não pode. Por que tem esse ciclo? Por que existem as 4 estações? Já parou para pensar? Por que Deus fez as 4 estações? Porque tem o tempo do melão, tem o tempo da melancia, tem o tempo do coco, tem o tempo da pocã, tem o tempo do abacate. Não é assim? Tem o tempo da verdura. E aí o homem quer comer aquele abacate o ano inteiro, quer comer melancia o ano inteiro. Não vai ser a mesma coisa do que é quando ele está na época. Por isso que aí o homem tem que inventar uns esquemas, tem que fazer algumas coisas, né? Que muitas vezes o alimento não é mais tão nutriente, não tem mais tanto nutriente, não é mais tão nutritivo é a palavra. Então, isso é para vocês entenderem. Então, tem uma sabedoria. Claro, Deus é sábio, é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E aí, por isso que eu falo, 6 dias, folga 1. Quando eu passo lá na minha prescrição para o meu paciente, eu falo para ele, você vai tomar um suplemento por 6 dias, você vai folgar 1. Escolhe o dia. Folga o segundo, folga o terço, folga o quinto, folga. Escolhe um dia que folga, ele não toma o suplemento naquele dia. Ok? Então, é recomendado. Quando é remédio de uso contínuo, aí é outra história, tá? Eu não estou falando aqui de remédio, mas suplementação, alimentação, você tem que fazer pausa. Ó, agora é o seguinte, manda aqui perguntas, tá? Eu vou fazer uma pausa aí, uns minutinhos. Levanta a mão lá, quem quer fazer perguntas. E aí eu vou abrir para perguntas até o que a gente falou aqui, tá? Vem muita coisa legal ainda, eu tenho aqui mais alguns minutos, tá? E nós vamos fazer agora perguntas. Faça perguntas aí, levante as mãos.
Vamos lá, recapitulação aí, vamos falar algumas coisas do que compartilhei com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Opa. Então, lá. Origem do problema. Nosso cérebro, ele tem uma degeneração. A partir dos 30 anos de idade, você vai perder de 10 a 100 mil neurônios por dia. Significa que quando você estiver lá com 70, 80 anos, você provavelmente vai ter um encolhimento do cérebro. Se você for ver um laudo de de uma tomografia cerebral do encéfalo é outro nome para cérebro, você vai ver lá uma redução do tamanho. E eles colocam lá, está dentro do percentual adequado para a idade. Tem um algoritmo que calcula, você está com 50 anos, você já começa a ter um encolhimento cerebral. Quando você está com 60 anos, o encolhimento é ainda maior. E aí você tem uma estatística. A pergunta é, você precisa estar nessa estatística? É possível eu frear isso ou fazer com que o meu cérebro ele não envelheça na velocidade que a população está envelhecendo de forma normal? É possível. É isso que nós estamos falando aqui nessa noite. E aí, consequências fisiológicas, aí eu comentei com vocês também, alterações funcionais. Colesterol, ele não é bandido. Colesterol é o bombeiro que foi apagar o incêndio e levou a culpa do incêndio. Essa é a analogia para você entender. Ah, mas o meu colesterol está alto e o doutor mandou eu tomar civastatina. Reconsidera, porque o fato de você tomando civastatina para bloquear o colesterol vai vir consequências. Você não parou de produzir colesterol e aí toda a tua cascata de hormônios vai tudo comprometer. Consequentemente, o teu cérebro também, porque 60%, 70% do cérebro é gordura. Tá bom? Então, estratégias de proteção. Então, vamos falar ainda, né, sobre a questão do telômero, que o cérebro, o axônio lá, o nosso neurônio não tem telômero, e aí, consequentemente, ele tem uma morte muito rápida, não é uma morte lenta. Quando ele é agredido, muitas vezes é instantaneamente. E a prevenção a partir dos 30 anos de idade, que é o que nós vamos começar a trabalhar agora, entrar em detalhes. A partir dos 30 anos de idade, você começa a ter essa perda, então eu quero frear essa perda, certo? 10 a 100 mil por dia. Então a questão é, eu quero perder o mínimo possível. Então, você vai ter que usar algumas estratégias, que é isso que eu vou começar a falar agora com você aqui. Perguntas, produção. Quer saber mais? Coloca aqui embaixo. Perguntas. Vamos lá, produção, manda a perguntinha lá. Quais são os suplementos que ajudam o cérebro em questão da memória? Ou quais são os principais suplementos? Aí, Josielso, tá bom, já se antecipou, Josielso. Olha só, os principais suplementos, o Josielso fez uma perguntinha aí. Principais suplementos para ajudar na memória. É isso que nós vamos falar agora, que eu vou entrar com vocês. Então, eu vou correr aqui, né? Correr que eu digo, eu vou passar um por um. Vocês vão ter esse mapa depois na mão, vão poder estudar, analisar. E a ideia é que vocês implementem isso. Eu já repeti aqui, já falei, vou repetir. Não é para usar continuamente. Tem que fazer rodízio. Por quê? Por isso que tem as 4 estações, não é? O rodízio das 4 estações é uma sabedoria divina. Então, eu vou tomar Bacopa Munieri pro resto da vida? Eu vou tomar agora Rhodiola Rosa pro resto da vida? Não. Eu vou usar 1 ou 2 ou até 3 ou 4 conjugados e depois eu troco por outros 4. E aí eu vou fazer rodízio. Essa é a ideia. Rodízio. Pensa sempre assim. Então, Josielso, eu vou entrar sim em detalhes e eu vou falar sobre os suplementos, tá bom? Essa é a tua resposta. A resposta para a tua pergunta ela vai vir aqui ao longo da nossa aula. Produção, mais alguma pergunta aí? Até mesmo a creatina? Ah, creatina, colocaram lá a creatina. Excelente, tá? A creatina eu não vou falar dela aqui, tá? A creatina é fantástica para o cérebro. Eu gosto muito da creatina, principalmente porque ela eu chamo de 2 em 1. Ela vai te ajudar na parte muscular, vai nutrir a tua parte muscular para ganho de massa magra e também, hoje, comprovadamente, para ajudar na parte cerebral. Tá? Então, ela ajuda muito na parte cerebral também. Então, creatina, no mínimo, 3 gramas por dia. Eu recomendo 6 gramas, tá? 3 gramas já está fazendo o efeito dela lá. Então, 3 gramas de creatina, 6 dias por semana, folga 1, tá bom? Creatina é excelente, tá? Eu recomendo. Eu não vou falar da creatina aqui não, mas creatina eu recomendo. Mais alguma perguntinha lá, produção? É necessário ósseo também? Rodízio. Rodízio também? Rodízio. É necessário rodízio também?
Com certeza, rodízio, eu acabei de falar, rodízio de fitoterápicos, rodízio da alimentação, rodízio. Por que que Deus fez uma variedade de alimentos? Por causa disso, para rodiziarmos. Eu trabalho com alergias alimentares, eu detecto pessoas. Hoje eu atendi um paciente que deu alergia ao alho e à cebola. E aí ela falou, o alho e a cebola, como é que eu faço agora? Eu perguntei, você come todo dia? É todo dia, eu uso muito alho, muita cebola. Eu falei, pronto, está explicado. Você vai ter que rodiziar, mas agora entra com um período de abstinência até o corpo dessensibilizar e daqui a 90 dias ou 60 dias, geralmente eu boto 90 dias, você vai voltar a usar o produto. E depois não usa todo dia. Pronto. Café, muita gente tem alergia ao café e não sabe. Usa todo dia. Café tem que fazer rodízio também. Vamos adiante. Temos uma pergunta, doutor. Manda. Dá uma olhada na tela. Aí embaixo, Assim como o sal integral é bom, o vinagre de maçã também. A Nancy mandou uma perguntinha aqui. Sal integral. Claro, sal integral é 84 minerais. Você precisa de mineral para o teu corpo produzir os hormônios, as substâncias todas. Você precisa desses minerais para poder funcionar, tá? E aí a questão é a seguinte, o vinagre de maçã eu recomendo muito, principalmente no shot matinal. Você fazer um shotzinho lá, água, limão, sal, vinagre de maçã, assim pela manhã cedo. E também para pessoas que têm gases, têm flatulência, têm arroto, baixa de energia, tomarem uma colherinha de sopa, uma colher de sopa de vinagre de maçã em 100, 150 ml de água, 10 a 15 minutos antes de sentar na mesa, antes de comer. Por quê? O vinagre de maçã, ele ajuda na parte de ácido clorídrico, ajuda a parte de enzimas. Então, o vinagre de maçã vai te ajudar na digestão dos teus alimentos que você vai comer daqui a pouquinho no almoço. Né, no jantar, que seja, mas o que eu quero dizer, logo em seguida ali você vai almoçar, ou no jantar, você tomar uma colher de sopa de água com vinagre de maçã, ele vai te ajudar. Consequentemente, a tua digestão vai ser melhor, o teu intestino vai ter melhor absorção, consequentemente, vai para o sangue o alimento melhor digerido, consequentemente, o teu cérebro vai ser muito mais nutrido, porque às vezes você está fazendo um cocô rico. O que é um cocô rico? Você comeu nozes, comeu castanha, tomou azeite, comeu lá azeite de oliva, e o negócio não foi absorvido, foi direto para o cocô e vai embora para o vaso sanitário. Então, continuando aqui a aula agora. Rhodiola rósea. Rhodiola rósea é chamado do ginseng siberiano. Se você estudar em rhodiola rósea, foi usado na Segunda Guerra Mundial para ajudar os soldados soviéticos para ficarem ligadão por muitas horas, sem efeito colateral. Então, ele atua aqui, reduz a fadiga física e mental. Ele é fantástico. Rhodiola rósea é fantástico. Quando você pode fazer uma casadinha com ashwagandha. Ashwagandha vai aparecer aqui embaixo daqui a pouco. Eu faço geralmente uma casada, rhodiola e ashwagandha, tá? Eu gosto muito desse par. Atua no eixo HPA. O que é o eixo HPA? É o hipotálamo, pituitário e adrenal. É o eixo que, quando ele está deslocado, você vai ter fadiga, você vai ter cansaço, você vai estar no estresse, no teu limite do estresse ou com baixa tolerância ao estresse. Eixo HPA. A maioria de nós está com o eixo HPA deslocado. A maioria dos pacientes que eu recebo está com o eixo HPA deslocado. Como que eu sei que eu estou? Quando você está dormindo mal, acordando mal, a energia cai, tem que usar café, tem que usar Red Bull, tem que usar os energéticos. A tua energia está cada vez pior, está muito estressado, pavio curto, você está com problema no HPA, tá? Esse eixo HPA. Rhodiola, ela modula isso, tá? Sem precisar usar remédio. Você está entendendo isso aqui? Essa é a farmácia de Deus. Esse é o jardim do Éden. Quando você recorre a isso, você não precisaria usar um tarja preta. Essa é a ideia, esse é o conceito. Aumenta a dopamina, serotonina e norepinefrina. Então, esses 3 neurotransmissores, a rhodiola ativa, tá? É fantástico. Melhora a clareza mental e resistência ao estresse. Vocês entenderam por que a rhodiola rósea hoje é um coringa, um grande coringa para a nossa vida hoje? E eu uso então por 90 dias, eu vou pausar 90, eu entro com os outros nootrópicos, eu vou falar nootrópicos aqui, eu entro com outras substâncias nootrópicas dessas, naturais, e aí depois eu volto. Vocês entendem então o modular? Porque se você ficar usando por 1 ano rhodiola rósea, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais o efeito desejado, o teu corpo já se acostumasse com ela. Tá? Então, por isso a importância do rodízio. Ginkgo biloba, esse aqui é conhecido de muita gente, porque ele atua na microcirculação cerebral. E aí, eu preciso de sangue no cérebro? Claro que eu preciso. Para vocês terem ideia, nosso cérebro tem 2% do peso do corpo. Um exemplo, eu peso 80 quilos. Eu tenho um cérebro, então, de 1,6 quilos, certo? 1.600 gramas.
1.600 gramas, 2% do meu peso é o cérebro. Só que o meu cérebro fica com 25% do oxigênio que eu acabei de respirar. Então eu puxei o ar, 1/4 do oxigênio foi para o pulmão manda diretamente para o cérebro. Ué, um órgão de 2% de peso, ele fica com 25% do oxigênio? Por quê? Porque ele é uma CPU, central de processamento, né? Uma central unidade de processamento, que não para. É 24 horas, isso aqui não para. Você já ouviu falar nisso, né? Deu morte cerebral. Pode doar os órgãos, pode programar já o caixão. Acabou. Morte cerebral. Então, o coração ele pode até parar. Agora, se o teu cérebro parar, a sequela é muito bruta. Você já deve ter ouvido falar de histórias de pessoas que tiveram hipóxia no nascimento, pessoas que entraram às vezes numa piscina e afogou e faltou ar, a pessoa fica obviamente muitas vezes vegetando, porque aí perde as conexões. Se faltar oxigênio no cérebro, ele necrosa uma região que é da fala, uma região que é do movimento, uma região que é o comando das pernas, uma região que é o controle de esfíncter. Necrosou essa área, parou de ter oxigênio, eu não consigo mais regenerar aquela área facilmente. E aí que entra a questão da falta de oxigênio. Então, nós vamos falar depois aqui sobre estratégias aí bem legais. Um dos pontos vai ser respiração. Se você não respira direito, se você ronca, se você tem apneia, se você tem problema com a tua respiração, certeza que a tua memória não é boa. Certeza que você tem problema cerebral. Ou vai ter, tá? Ginkgo biloba está aqui na lista, altamente indicado. Outro, ginseng, tá? Então também é um casalzinho bem legal fazer ginkgo biloba com ginseng. Então eu faço uma fórmula geralmente rhodiola com ashwagandha e bacopa monieri num ciclo. E depois eu entro com ginkgo biloba, com ginseng no outro ciclo, tá? Então é possível fazer esses casais aqui, eles têm uma sinergia, porque ele também é um estimulante, o ginseng. Tá? Melhora a síntese de proteínas neuronais, promove neuroplasticidade e clareza mental. O que é uma neuroplasticidade? Os hemisférios, eles têm funções. Hemisfério direito, mais emocional, hemisfério esquerdo, mais razão, e áreas do cérebro que cuidam de determinadas funções. Quando você entende que o cérebro teve uma lesão de um lado, é capaz do cérebro, pela neuroplasticidade, jogar a função para outra área do cérebro. Isso é real, existe. Então, essa é a neuroplasticidade. O cérebro é plástico. Então, tenta imaginar um plástico que é maleável. É assim o cérebro. Aí, né, abrindo aqui um parênteses, não é lindo quando você começa a entender isso, começa a estudar, você não fica mais ainda apaixonado por Deus? Você não fica mais maravilhado com a criação? Então, é lindo. O cérebro é um negócio assim, é fenomenal, fenomenal, é apaixonante. Tem umas perguntas aí. O pessoal está perguntando o seguinte: como saber como o meu cérebro está? Se o material vai ser disponibilizado e dosagem. Fala para eles que a gente vai disponibilizar para eles uma anamnese automatizada que vai ajudar eles a ver como é que isso está, para eles descobrirem qual é a dosagem que eles precisam. Tá, olha só. Como vocês fazem parte aqui do Recomeçar Notável, vocês vão ser privilegiados com esse material compartilhado aqui com vocês. E também nós vamos fazer lá um material, um questionário Google Forms, que vocês vão responder, e aí nós vamos ter ali uma informação mais precisa de como está a tua saúde cerebral, tá bom? Então, a questão é, você quer saber com precisão como está a minha saúde cerebral? Coloca lá, eu quero. Escreve ali, eu quero, tá? Comenta ali. E aí você vai ter isso aí, nós vamos compartilhar com você. Eu vou compartilhar esse mapa aqui já no final do encontro. Eu já vou colocar lá no grupo nosso do WhatsApp. E nós vamos preparar um material para você fazer aí, responder algumas perguntas lá, tá? Nós vamos preparar esse material e compartilhar, e você vai responder, e você vai ter lá uma informação sobre a tua saúde cerebral. Caso você queira mais precisão, é possível, tá? Aí eu vou ter que te ajudar com mais detalhes. Escreve lá no grupo, que eu tenho, obviamente, a gente tem como te ajudar com mais recursos, com mais precisão, para ter um score. Tem todo hoje sistemas, tem softwares hoje que fazem uma análise bem legal aí para dar um score cerebral, tá bom? Olha lá, a ashwagandha apareceu aqui, ó. Potente ansiolítico natural. A pergunta é, quem hoje não é ansioso? Quem hoje não está ansioso? Por mais que a gente fale, né, a ansiedade é o mal do século, infelizmente é real. Nós hoje vivemos sim uma pressão muito grande, cobrança, exigências, tudo e tal. Então nós temos uma ansiedade aí que é contínua. E a pergunta é, tá, eu vou tomar um ansiolítico então?
tem que tomar um ansiolítico, você vai num psiquiatra, você vai num profissional de saúde e muitas vezes ele vai dar lá um remédio para você. E aí a pergunta é, tem alguma coisa na farmácia de Deus que poderia me ajudar como anti-ansiolítico? E eu vou falar para ti, tem. O nome dele é ashwagandha. O que é ashwagandha? Ashwagandha é também chamado do ginseng indiano. Ashwagandha é uma planta, é raiz, né? Você estudar lá, você vai digitar ashwagandha, você vai ver que é parecido com gengibre, tá? Meio peludo assim, ele tem umas fibras lá. Ali é ashwagandha. Esta planta fitoterápica é um calmante natural de alto poder biológico. Tá? Então, a ashwagandha, eu digo para vocês, fantástico. Eu caso a ashwagandha, já falei para vocês, junto com a rhodiola, por um ciclo de 90 dias, aí eu pauso, volto mais 90, outros. Tá? A ashwagandha está aqui, protege contra a neurodegeneração, ela estimula o GABA e modula a acetilcolina. Então, quando você vai entendendo isso, né? Eu preciso acalmar meu cérebro para dormir. Eu preciso do GABA. O GABA é um neurotransmissor que eu chamo de freio. É o freio do cérebro, onde eu desacelero. O GABA tem que estar alto à noite. Agora eu tenho que estar ligadão. Opa, então eu tenho que ter um acelerador. Então eu vou para a dopamina. Aí a dopamina é para o dia. Você não pode estar com dopamina até a hora de dormir, que é a tela, aquele rios que não tem fim, aqueles YouTube muito agitadinho, muito short, aquilo ali aumenta a tua dopamina. Aumentando a dopamina, você vai ter dificuldade para dormir. Você tem que aumentar o GABA. O GABA, como que eu aumento? Óleo de lavanda, é muito legal. Eu já falei para vocês em outro momento lá de passar no umbigo, 1, 2 gotinhas, faz uma massagem no umbigo. Pode botar sublingual, ele aumenta a GABA. Um chá de camomila, aumenta a GABA. Ashwagandha, aumenta a GABA. Escalda-pés, aumenta a GABA. Tudo isso aí são recursos para aumentar o GABA, que é o neurotransmissor, que é o freio de mão do cérebro. Olha outro queridinho aqui que vocês já conhecem, devem usar muito, curcumina. A curcumina, na verdade, né, é chamado hoje o anti-inflamatório mais potente que existe na natureza. É muito poderoso, muito mais potente que cataflã, muito mais que qualquer outro que o ser humano já inventou. Na verdade, eles copiaram, né? Sabe que o ser humano, nós não somos criadores, nós somos criaturas. Então, a criatura, ela não tem capacidade de criar. Nós temos capacidade de copiar ou fazer o download. Né? Que eu falo assim, eu criei isso. Na verdade, você fez um download. Né? Igual Moisés lá, que ele recebeu de Deus a planta do tabernáculo, ele fez um download. E tudo que nós vemos aqui nesse plano já existe em outro plano. Tá? Eu creio dessa maneira. Não sei se você crê assim, mas eu creio que é assim. Então, nós, na verdade, somos criaturas. Nós só copiamos as coisas. E aí é o seguinte, a curcumina é um anti-inflamatório de alto valor biológico. Antioxidante. Lembra do antioxidante? O que é um antioxidante? É um caminhão de meninas solteiras, ou um ônibus, vamos botar um ônibus de meninas solteiras que estão indo para a festa, onde tem um monte de solteirão, que é o radical livre, e as meninas solteiras vão lá e se casam com o solteirão para não dar briga, porque os solteirões, todos eles juntos, eles vão dar briga. E aí, esse é o oxidante, o radical livre. E aí, o radical livre é o solteirão, o valentão. E aí vem agora um ônibus de meninas solteiras, que é o antioxidante, e entra na festa, e aí agora elas encontram o par delas, que é o radical livre. E aí pronto, o radical livre deixa de ser radical livre, você retarda o envelhecimento. O antioxidante é isso, tá bom? Curcumina é um potente antioxidante, tá? Ela ajuda muito na parte de Alzheimer e Parkinson. Por quê? Porque o Alzheimer e o Parkinson é chamado de uma neuroinflamação. Você já ouviu falar nisso? Neuroinflamação é uma inflamação nos neurônios. Se eu estou com os neurônios inflamados, o que eu posso fazer para desinflamá-los? Tomar anti-inflamatório. O anti-inflamatório mais potente, natural falando, é curcumina. Claro que tem outras substâncias que vão fazer o bloqueio de enzimas que estão fazendo esse cérebro estar inflamado, tá? Então, as enzimas, quando você toma um remédio para o Parkinson, se você tem um parente, um pai, uma mãe, alguém, um avô que está tomando, você vai ver lá, ele bloqueia colinesterase, acetilcolinesterase. Essa enzima, ela é bloqueada. Por quê? Porque a pessoa está tendo uma perda acelerada. Essa perda acelerada é o envelhecimento. É o que eu estou falando para vocês. É possível retardar? Claro que é. É o que vocês estão aprendendo aqui. Vamos adiante. L-teanina. Olha aqui a L-teanina apareceu. A L-teanina, ela está presente no chá verde. Por isso que pessoas usam o chá verde à noite e passam bem. Tem pessoas que tomam café.
Mas o chá verde não tem cafeína? Tem. O café não tem cafeína? Tem. Mas o chá verde, Deus é tão sábio que ele botou a cafeína, que é o acelerador, e botou a L-teanina, que é o freio. E aí se equilibram. Então, tem pessoas que tomam chá verde à noite e passam bem, porque a L-teanina, estando bem presente, chá verde de boa qualidade, ele equilibra, aí você não vai ter insônia. Agora, se você tomar café à noite, a maioria de nós tem problema com insônia, ou vai ter um sono mais agitado, ou não vai ter um sono reparador. Por quê? Porque no café só tem a cafeína, não tem a teanina. Você entendeu agora? Então, cafeína para dia, até as 14 horas, no máximo 16 horas, tomar o teu cafezinho. O ideal é de manhã. Não todo dia. 6 dias na semana, no máximo. Um dia de folga. E a L-teanina também você pode usar daí para a noite, tá? L-teanina você vai encontrar em vários suplementos. Começa a pesquisar ou ler suplementos para o sono, você vai ver a L-teanina presente lá. Esse aqui é o queridinho. Esse aqui é o seguinte. Quer dizer, nas minhas receitas é presente. Magnésio, L-treonato. Por que o L-treonato, não o dimalato, não o cloreto de magnésio, não o sulfato de magnésio? Você já ouviu falar nesses magnésios todos? Porque o L-treonato é o único que passa na barreira hematoencefálica ou hematolicórica. O que é essa barreira? Olha a sabedoria agora do Criador. É um filtro que nós temos rente ao nosso sistema aqui venoso, arterial, que vem aqui do pescoço para nutrir o cérebro. Antes de cair para dentro do cérebro, ele passa por um filtro. Esse filtro chama-se barreira hematoencefálica ou hematolicórica. Essa barreira é um ultra fino filtro. E aí? E aí que ela só deixa passar aquilo que realmente o cérebro precisa. Então, quer dizer que quando eu uso, de repente, um remédio ou uma droga, algumas coisas, a barreira consegue segurar? Consegue. Só que tem coisas que ela não consegue, infelizmente. Porque é como se fosse um espertão, que penetra na festa. E aí ele passa pela barreira hematoencefálica e causa danos lá dentro. Hoje a gente já conhece vários elementos que passam a barreira hematoencefálica. Os elementos que eu estou passando para vocês aqui, praticamente todos eles passam a barreira hematoencefálica, que eles vão passar no sangue, né? Isso aqui vai ser tomado, geralmente a gente usa oral. Vai cair no estômago, vai para o duodeno, vai para o intestino, vai para o fígado libera no sangue e vai para o cérebro, ok? O magnésio, comprovadamente, que passa na barreira hematoencefálica é o L-treonato. Então, se você toma magnésio, que eu recomendo muito que tome, você tem que colocar magnésio e L-treonato na composição. Ou, se compra magnésio separado, o L-treonato tem que estar presente, tá bom? Porque ele passa na barreira hematoencefálica. Coenzima Q10. Isso aqui é o queridinho da mitocôndria. A mitocôndria precisa de coenzima Q10. O nosso corpo produz coenzima Q10? Produz. A pergunta é, o teu corpo hoje está com 30, 40, 50 anos. Ele tem a mesma capacidade que ele tinha quando ele tinha 15 anos, 20 anos? Você vai falar, não tem. Realmente, não tem. Porque nós estamos num processo, sim, de envelhecimento. Uns mais acelerados, outros menos. A coenzima Q10 é uma substância que o nosso corpo produz. Tá, mas se eu puder complementar ou suplementar, ajuda? 100%. Se você aí toma civastatina, rosuvastatina, alguma coisa que é um bloqueador do colesterol, eu tenho que lhe dizer que este remédio bomba, ele também bloqueia a coenzima Q10. Isso explica porque depois de 2 ou 3 anos, alguém tomando civastatina, rosuvastatina, começa a ter baixa de energia, baixa de disposição, baixa de libido, baixa de um monte de coisa, porque não tem mais coenzima Q10. O cardiologista deu só a rosuvastatina, civastatina e não deu a coenzima Q10 como complemento. E aí baixa o colesterol, baixa a coenzima Q10 e também baixa a qualidade de vida da pessoa. Vocês estão entendendo que o negócio assim tem muita correlação? Então, se você tem um pai, uma mãe, ou você mesmo está tomando família lá da civastatina, da rosuvastatina e não está tomando coenzima Q10, eu não estou falando para parar de tomar civastatina. Não faça isso. Se o teu cardiologista recomendou, está seguindo as orientações dele, continua. Mas eu posso falar aqui como certeza complementar com coenzima Q10. Isso não tem contraindicação. Coenzima Q10 não tem dose tóxica. Se você exagerar na dose, ela vai embora no teu xixi. Apenas isso. Tá bom? Então, claro, o que é dose de coenzima Q10? O ideal é sublingual, 50 miligramas. Ou você pode usar oral, 300, 400 miligramas. Tá bom? Ela suporte mitocondrial, né?
O Gotu-Cola. O Gotu-Cola também é um que está aparecendo bastante em várias fórmulas. Por quê? Porque ele atua na memória e na clareza mental. Então, você que é estudante, você que quer passar concurso e passar em concurso, você que precisa memorizar grandes textos e tal, o Gotu-Cola pode ser teu amigo. Tá? Então, é muito legal para isso. E se você está com queixa de memória, obviamente que ele te ajuda. Ele também ajuda na ansiedade e também ajuda no sono. Tá? O Persina A. O Persina A é top, potente inibidor da acetilcolinesterase, que é um equivalente dos bloqueadores lá do Alzheimer, do Parkinson. É caro o Persina A, qualquer forma que o Persina A é muito caro, só que é um baita de um produto, tá? Então, recomendo o Persina A, sim, para casos bem específicos, quando a pessoa já está tendo uma degeneração ou quando eu já pego alguém diagnosticado com Alzheimer, com Parkinson, aí você vai ter que entrar com o Persina A, certeza, na fórmula. Mas se não é o teu caso, deixa o Persina A na manga, não precisa usar agora, porque vai encarecer muito a fórmula, tá? Mas ele é fantástico. Então, vamos lá, vitaminas e compostos. Ó, fosfatidilcerina, tá aqui, componente estrutural das membranas. Isso aqui também tem no ovo, gema do ovo. É lindo isso aqui, tá? Isso aqui reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Melhora a velocidade de processamento mental, fosfatidilcerina. Então, toda forma para aumentar a velocidade cerebral, a fosfatidilcerina tem que estar presente. A colina, tá? Colina eu já falei para vocês também é o precursor da acetilcolina e ela é muito poderosa. Dá para suplementar só ela? Dá. E está muito rica no germe de trigo, tá? Tem cautela no germe de trigo, tal, mas dá para usar no germe de trigo. Ela está muito presente também na gema do ovo, que é muito poderoso, que o que eu mais recomendo é o ovo mesmo. Acetil L-carnitina é outro produto que eu gosto demais. Por quê? Porque ele é um neuroprotetor, tá? E ele também ajuda na energia cerebral. Então, pessoas que precisam de energia, acetil L-carnitina é fantástico. Tem a L-carnitina, que nós vamos para a mitocôndria cardíaca, e a acetil L-carnitina, que vai passar na barreira hematocefálica e vai lá para a mitocôndria do cérebro. Ácido alfa-lipóico, eu falei para vocês que é um baita de um coringa. Esse aqui é fenomenal. Ele penetra a barreira hematocefálica e esse aqui a gente usa muito venoso. Oral dá para usar? Dá. Mas a dose do oral é 400, 600 miligramas para você absorver 10%. Agora, quando você faz um soro de alfa-lipóico, você absorve 100%. Tá? Então, o alfa-lipóico é um grande de um coringa. Se você atua na área de saúde, tem uma clínica de saúde, conhece alguém que tenha, está em tratamento com algum profissional de saúde, pede, fala sobre ácido alfa-lipóico e tal, porque isso aqui também não tem contraindicação não, viu? Agora, isso aqui já é conhecido, muito propagado, ômega 3. Ômega 3, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, compre um ômega 3 com selo, eu vou escrever aqui, ó, com selo IFOS ou MEG3. O que é isso? Esse selo IFOS e MEG3, se ele tiver na embalagem, é uma empresa independente que certificou esse ômega 3, tá? Então, IFOS ou MEG3 é um excelente produto se tem esse selo. No Brasil já tem as empresas que estão certificadas MEG3 ou IFOS. Quanto deveria usar de ômega 3? Usar 1 grama, usar 2 gramas, esquece. Não vai fazer o efeito desejado. Você vai ter que usar a partir de 4 gramas por dia para começar a ter efeito cerebral. Então, a partir de 4 gramas por dia do ômega 3. Eu não vou entrar em detalhes que caberia uma consulta para fazer, meu peso é tanto e tal. Não vou entrar. Eu só estou dando aqui um geralzão. Mas o ômega 3, no mínimo 4 gramas. Tem pessoas que a gente usa 6, 7, 8, até 14 gramas por dia. Esquizofrenia, 14 gramas por dia. Se você conhece alguém, né, ou parente próximo que está tratamento em esquizofrenia, o ômega 3 ajudaria demais essa pessoa. E a dose assim, ó, cavalar. Que aí, claro, o gasto não é pequeno, é um investimento alto, mas vai ter que usar por alguns meses uma dose alta. Mas para você, para mim, para nós que estamos aí no dia a dia, no mínimo 4 gramas por dia. Ômega 3 é fantástico, tá? Dificilmente a gente pega na dieta. Dá para usar do óleo de linhaça, da linhaça? Dá, mas não vai ter o EPA e o DHA principalmente, que é o que é mais importante para o cérebro, como tem na fonte animal, tá? O óleo geralmente é fonte animal, tem que ser fonte animal. B12, aqui é o seguinte... Todos nós temos carência de B12. Se você não suplementar, mas eu como carne, não é o suficiente. Eu sou vegetariano, ainda mais precisa de B12. Sou vegano, ainda mais, tá? Por quê? Porque a B12, nós não temos muitas vezes um fator intrínseco no estômago e aí não converte B12, não absorve B12, tá? Então, B12 suplementar. Quanto tempo? Eu recomendo no mínimo 6 a 8 meses por ano. Fazer rodízio. Usa 3 meses, para 1, 2, usa mais 3, para 1, 2...
mas não para mais do que 2 meses de vitamina B12. Não para mais que 2, tá? Outras coisas pode parar até 3, a vitamina B12 não. Porque nós temos uma demanda diária, ela é hidrossolúvel. E o corpo não consegue estocar ela por muito tempo, tá bom? Então, síntese de mielina. Então, pessoas que têm tremores, pessoas que estão com baixa de memória, tá falhando, já começa com a suplementação de B12, tá? Porque a gente chama de pseudo-Parkinson, pseudo-Alzheimer, pseudo-demência, é falta de B12. Algo tão simples, tão barato. E tem que ser a metilcobalamina, nada de citoneurin, nada dessas injetáveis aí de farmácia que não são boas, tá? Não recomendo. Aqui eu listei 3 sintéticos só, tá? O que é o sintético? São substâncias que não são naturais, são feitas em laboratório, mas com praticamente sem efeito colateral. Então, isso que é legal desses... Aqui chamado nootrópico. Esse foi o primeiro nootrópico, piracetam. O que é um nootrópico? Noos é mente e trópicos é direção ou mudança. Então, é alguma coisa que você vai tomar, onde vai mudar ou potencializar o teu cérebro sem efeito colateral. Não vai ser tóxico. Chama-se nootrópico. N-O-O-trópico. Nootrópico, tá? Se você pesquisar nootrópico, você vai achar muita coisa legal. Piracetam é um caminho. Aniracetam e o Noopept. Esse Noopept está sendo muito estudado, muita gente está usando. Por quê? Porque ele protege os neurônios e ele é pró-memória. Lembra que nós estamos perdendo, a partir dos 30 anos, de 10 mil a 100 mil por dia? Eu quero perder menos. Então, eu tenho que conhecer essas estratégias aqui. Então, isso aqui é um pouquinho, eu escrevi aqui, nootrópicos poderosos, tá? Eu digo para vocês, vira o jogo. Se você começa a entender isso, começa a implementar isso na tua vida, vira o jogo. E para finalizar agora, estamos chegando já no finalzinho aí, tá? Já passei de 1 hora aqui. Vamos lá. O que eu preciso fazer hoje? Começo hoje a implementar algumas rotinas. Eu não tenho esses suplementos ainda, não tenho dinheiro para investir agora em suplemento, não posso agora e tal. Tudo bem. O que você pode fazer hoje? Eu listei aqui 11 situações. Vamos lá. Exercício físico, é possível? Ele estimula a neurogênese e liberação de BDNF. Exercício físico de que tipo? Musculação? Tem que ser exercício físico cardio, principalmente. Ou um Tabata, né? Tabata lá, aquele 20 segundos, pausa 10. Atividade física HIIT, alta intensidade, intervalado. Esse é um dos melhores. Se você faz HIIT, estuda HIIT. O que é HIIT? É alta intensidade intervalada. É um treinamento de alta intensidade. O coração vai bater lá na zona 3, zona 4, na 140, 150 BPM, e depois tu para por 10, 20 segundos, 1 minuto, o coração desacelera, você sobe de novo. Então, uma corrida na esteira, teu máximo na esteira, para, né, deixa a esteira correndo no máximo, bota os pés do lado, 1 minuto, respira fundo, descansa, volta, máximo, ou uma corrida, na rua mesmo, dispara o máximo, faz um tiro, corre 100, 200 metros no teu máximo, caminha ou um trotezinho por 100, 200 metros, mais 100, 200 metros, tá? Isso chama-se HIIT, alta intensidade intervalado. Isso para o cérebro é fantástico. E outro exercício físico, que é fantástico, que é lindo, maravilhoso, simples demais, chama-se pula-pula. Conhece o pula-pula? Aquela cama elástica você pode comprar, botar embaixo da tua cama ou deixar em pezinho lá, né, deitadinha lá no teu armário, na tua despensa, onde for, no lugar da tua garagem. Aquela cama elástica, pequenininha, onde você vai pular. Por quanto tempo? 15 minutos, no mínimo. O ideal é 15 para cima. Para quê? O teu cérebro, olha que coisa linda isso. O teu cérebro precisa fazer muito esforço para manter você pulando e ficando no mesmo ponto, porque ali tem todo um trabalho de equilíbrio. Tenta imaginar, 80 quilos, 90 quilos ou 60 quilos, o teu peso lá. Você está pulando. Você pensa que é básico? Não. Tenta imaginar que você tem um movimento, né? Você está ali na vertical, você tem os teus braços, tudo, a tua perna, o teu corpo todo, teus órgãos internos, está tudo mexendo. O teu cérebro fala, o que ele está fazendo? E ele começa a fazer um monte de esforço, um monte de trabalho. E aí o que acontece? Os teus neurônios começam a trabalhar, fazer novas sinapses cerebrais. A técnica hoje está sendo estudada para ajudar a criança com espectro autista. Quando você coloca essas crianças num pula-pula, a criança fica mais sociável, o cérebro dela fica muito mais adaptável. Então, hoje está tendo estudos para criança com espectro autista fazer pula-pula, que eles podem brincar ali, estão brincando. Agora, você
adulto, você é idoso, é altamente indicado. Por quê? Porque o impacto que você faz não é para forçar, você está sentindo dor e tal, para. Mas não é para ter esforço, porque o impacto é absorvido pela mola, né? E aí, toda a tua musculatura agradece, todo o teu centro de gravidade ele agradece, toda a tua coluna agradece, os teus músculos são movimentados, perna, fortalece coluna, lombar, tá? Então, exercício físico. Compra um pula-pula, você vai pagar quanto? 200, 300 reais uma cama elástica dessa? E faça isso todos os dias. Exercício físico, daí eu já mudo um pouquinho o meu discurso, né? A lei de Deus, de 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O exercício físico eu recomendo que você não pause. Você pode fazer intenso, sim, que eu recomendo. Aí não todo dia intenso, tem que ter a folga, o intervalo. Mas o que eu recomendo é atividade física todo dia. Uma caminhadinha, uma corrida, um trotezinho. Pronto, 3, 4 dias vezes na musculação, até 6 dias na musculação. Quem faz crossfit, talvez 3, 4 vezes, até 5 no crossfit, 2 de folga. Tem que ter intervalo quando você puxa demais. Agora, no dia de folga, não significa que você vai ficar deitado no sofá. Significa que você vai fazer uma atividade muito mais leve que faz nos outros dias. É isso, tá bom? Vamos adiante. Sono de qualidade. Bom, aqui na verdade caberia uma outra aula só de sono, tá? Talvez eu negocie com o Fabiano aí, uma outra aula pra gente falar só de sono. Mas agora eu quero falar rapidamente. Se você tem apneia, se você ronca, mulher ou homem reclama que você ronca, você tem problema grave com o teu sono. Teu sono não é reparador. Como que eu sei que meu sono é reparador? Eu não sonho. Quem não sonha é problema. Eu não sonho. O teu sono não é reparador. Eu acordo, tenho despertar noturno e tenho dificuldade às vezes para dormir, eu até acordo para xixi e volto a dormir. Tem problema com o sono. Eu tenho, acordo e acordo cansado, tem problema com o sono. Tá? Não sonhar é um problema também, tá? Você tem que sonhar e tem que lembrar do sonho. Se não está sonhando, não está lembrando do sonho, você não está atingindo a fase REM do sono, fase 4. Então, sono de qualidade é básico. Aí conversaríamos muito sobre isso. Aprendizado contínuo. Chama-se neuróbica. Eu gosto dessa frase, neuróbica. Acho que foi cunhada pelo pessoal do Supera. Tá? Supera é uma franquia que tem aí no Brasil inteiro, que é neuróbica. Exercícios para o cérebro. Então, mexer com ábaco, fazer quebra-cabeça, você ler ao contrário, você escovar o dente com a mão não dominante, fazer a barba com a mão não dominante. Tem um monte de coisa que você pode fazer para neuróbica. Então, saia da rotina. É uma coisa bem simples. Você lê, pega o livro e inverte. E lê invertido, cabeça para baixo. O teu cérebro, ele fica assim, o que está acontecendo aqui? Isso chama-se novas conexões cerebrais. Aprender um novo idioma. Hoje você baixa o Duolingo lá e você aprende xadrez, aprende um outro idioma, aprende coreano, aprende chinês, aprende japonês, aprende outro, que seja um desafio para você. Isso é uma neuróbica. O teu cérebro, ele vai ter que se esforçar porque ele está sendo exigido. Você pode fazer isso hoje? Baixar o Duolingo e começar a aprender um novo idioma, aprender uma nova estratégia que você não sabe? Você pode. Tá? E sai do rio lá. Rio é infinito, aquele carrossel é infinito lá, e você cai naquilo lá. Redução do estresse. Isso aqui nós já sabemos. Então, o que eu recomendo muito? Pé na grama, respiração profunda, respiração 4, 5, 6, tomar banho de sol com a boca aberta, pegando o sol nos dentes, com o olho fechado. São coisas básicas. Você tem que aprender a fazer isso. Dieta anti-inflamatória, isso aqui é básico. Hoje eu estou muito mais convencido que a dieta carnívora, a dieta cetogênica é muito poderosa. Recomendo muito que vocês estudem, conheçam dieta cetogênica, uma dieta baseada em gordura e proteína. E uma dieta carnívora é a dieta do leão. É só carne, água e sal e sol. Pronto. Faz um período de carnívoro, não precisa casar com ela, não precisa casar com a dieta cetogênica. Usa um período, pausa, volta para low carb, tá? Então, essas 3 dietas aqui eu recomendo. Suplementação, já falamos lá em cima bastante. E exposição solar. Então, exposição solar também é importante, vitamina D, tem que suplementar a vitamina D e tomar banho de sol. Quem está aqui na região sul, Curitiba, sabe a dificuldade que é, então tem que suplementar a vitamina D. Desafio cognitivo, na verdade ali também está ligado com o aprendizado contínuo, mas aqui o desafio é isso aí, o supera, é o novo idioma, tá? Redução de toxina, evitar metais pesados e disruptores hormonais. Bom, aqui é o seguinte, cafezinho, você toma café? Toma. Copinho de plástico? Esquece, leva uma caneca de porcelana, começa a usar material ou de papel, vai por esse caminho para não ter disruptor endócrino, tá? Metais pesados, panela de alumínio em casa, esquece, troca essa panela ontem, panela de alumínio, minha panela de pressão é de alumínio, esquece, panela de teflon está arriscada, joga fora, tá? Então, panela de teflon não é o ideal, mas se tem um teflon, tá novinho, ainda dá, riscou, esquece, joga fora,
Tá? Então, metal tóxico hoje, aí tem desodorante, tem a alimentação, muita caixinha daquelas Tetra Pak, que tem muito alumínio lá dentro, transfere, enlatados. Então, isso aqui é longo o discurso, tá? Mas você tem que reduzir, você tem que ter estratégia para reduzir toxinas. Eu falo assim, quanto mais perto do Jardim do Éden, mais natural você vai estar, mais você vai descascar do que desembalar. Descasque mais, desembale menos. Relacionamento e propósito. Esse aqui eu falo para ti, talvez tenha que ser um dos primeiros, né? Estimula a produção de dopamina e serotonina. Abraçar. Quando foi a última vez que você abraçou uma pessoa que você ama por 20 segundos? 20, para liberar aqui a questão das substâncias que fazem bem para o teu corpo. Você precisa abraçar as pessoas. Então, quando você abraça, você tem uma liberação de substâncias, né, que a gente fala, que fazem bem, que você se sente bem, você toca coração com coração ali, e aí você tem uma liberação de uma série de endorfinas e substâncias internas do cérebro, que faz com que o teu corpo entre num equilíbrio, desestressa você. E por último, eu coloquei o jejum intermitente. Jejum, ele é curédio, ele não é remédio, ele cura as pessoas, cura. Jejum intermitente, o que é? Você jejua por 12 horas e come 12, janela 12 comendo, 12 sem comer. Então, janta às 8, no outro dia às 8 da manhã, eu quebro o jejum. Então, das 8 às 8, eu como, das 8 às 8 eu não como. Então, 20 às 8 eu não como, das 8 às 20 eu como, 1, 2, 3 vezes. 12 horas dominado, agora eu vou a 14 horas. Eu janto às 8, no outro dia eu vou comer às 10, 14 horas de jejum. Agora eu dominei, agora eu vou às 16 horas. Janto às 8, como no outro dia ao meio-dia. Esse é o jejum que eu mais recomendo, 16 horas de jejum. Entre 12 e 20, a janela é comer 1, 2 vezes. Das 20 às 12, só água, chá e café preto. Pronto. Jejum intermitente, quantas vezes? 3 vezes por semana, no mínimo. Quer fazer 4? Melhor. Quer fazer 5? Melhor. Quer fazer 6? Melhor. Consegue fazer 7? Fantástico. Jejum intermitente. Consegue fazer 24 horas agora, uma vez por semana? Muito bom. E para finalizar, uma vez a cada 90 dias, um jejum de 3 dias. 90 dias, um jejum de 72 horas. A cada 3 meses, isso dá 4 por ano. Recomendo para você não ter problema cerebral. Aí o teu cérebro vai ficar blindado. Então, pessoal, encerrando aqui, chegando no fim da nossa aula. Olha aí, ó, o Rafael está sugerindo, propondo para amanhã, às 5 da manhã, nós estarmos lá na Conexão Zion, termos um momento espiritual, lermos um versículo da Bíblia, compartilhar uma oração coletiva, e a gente fazer uma conexão com o nosso Deus Pai e poder aí, talvez, né, a gente podemos propor aqui um jejum coletivo. E aí nós propomos, né, um jejum talvez com fundo também físico, mas principalmente espiritual, para orar pela nossa nação, por paz, por trazer um equilíbrio, tanta confusão, tanta coisa aí que a gente está vendo, né, e a gente sabe que tem algo espiritual, é uma batalha espiritual, isso não é possível que isso seja homens, não é, tem algo muito maior que é por trás dos homens, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é principais e potestades, a gente tem que discernir isso. Então é algo espiritual que está acontecendo no nosso país e nós estamos sim sofrendo e podemos sofrer muito mais. Então quem é cristão aí, eu falo, né, continue em oração, batalha, né, uma batalha espiritual, e por que não um jejum, né? Eu estou disposto amanhã, 5 da manhã, Conexão Zion, nós vamos estar lá e aí nós podemos nos ver e propor aí um jejum coletivo, tá bom? Com alguns propósitos, a gente pode botar alguns alvos de oração lá e a gente tem até uma escala de oração, alguma coisa assim. Pessoal, encerro aqui. Gratidão por me ouvirem, dei uma paciência de vocês aí, foram 1h20. Esse material eu vou compartilhar com vocês. Vocês têm aí, obviamente, meu contato, podem lá fazer perguntas e tal. O que eu puder responder, eu respondo. Quem quer, de repente, uma consulta, daí manda aí, quem está fora de Curitiba, manda a amostra do cabelo ou a amostra da unha, que aí eu consigo analisar com mais precisão. Quem está aqui em Curitiba, marca lá uma consulta e aí vai na consulta, é 2 horas pelo menos de consulta, eu faço uma análise bem detalhada e você vai sair de lá com bastante informação, vai sair com uma suplementação personalizada para você e é uma forma de te ajudar, tá bom? Fica aqui mais uma vez minha gratidão pelo espaço, pelo Fabiano,
né, uma pessoa fenomenal, que eu falo, Fabiano, você trabalha muito, mas muito bem no software, e hoje eu estou falando aqui do hardware do cérebro, porque é importante demais ter um cérebro saudável para fazer o download desses drivers aí que a gente precisa estar renovando a nossa mente diariamente. Isso é o renovar a mente, isso é bíblico, né? A gente usa a palavra driver e tal, mas a Bíblia usa o que é puro, o que é santo, o que é agradável, o que é de boa fama, isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é a renovação da mente que Paulo fala lá em Romanos. Preciso renovar minha mente diariamente. É isso que a gente propõe aqui. Pessoal, gratidão mais uma vez, tá? Um grande abraço e até uma próxima.